Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam sobre a vida de cada um. Amém? É muito bom poder estar aqui com os irmãos, ainda que nesse formato à distância. É um formato que nós não estávamos tão acostumados, não é? Mas a verdade é que Deus ele nos ensina em todas as coisas, ele nos ensina coisas novas. E esse tempo eu entendo que tem sido um tempo de aprendizado, tempo de crescimento, de amadurecimento, de uma comunhão maior com o Senhor, estarmos com os nossos ouvidos mais atentos àquilo que Ele quer falar. Tenho certeza que você tem experimentado sentimentos diferentes, situações diferentes nesses dias. Mas uma certeza que podemos ter é que em nenhum desses momentos, em nenhum desses sentimentos ou situações, nós estamos sozinhos. Amém? O Senhor é conosco. E Ele está nesse momento falando contigo e comigo, que nós devemos tranquilizar o nosso coração, porque Ele tem tudo sob controle. Amém? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Tiago, capítulo 4, para refletirmos um pouquinho em Tiago 4, verso 13 em diante. Eu tenho certeza que o Senhor tem falado com muito sobre essa palavra, eu tenho meditado nesse texto já há alguns dias, e fala assim, Tiago 4,13: Atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Veja só, meu amado irmão, minha amada irmã, que Tiago está falando aqui a respeito da determinação dos rumos que a nossa vida toma, desse sentimento de arrogância, de soberba, a respeito dos caminhos que nós muitas vezes temos certeza que se concretizarão, ou dos planos que nós fazemos. E se nós olharmos para algumas semanas anteriores, como estava o nosso coração, como estava a nossa mente, quais eram os nossos planos, eu arrisco a dizer que a maior parte, talvez, de nós tivéssemos planos para o dia de hoje, tivéssemos planos para essa semana que encerrou, né, que está se encerrando, e com base nisso, ninguém, ou pelo menos a maior parte de nós, tinha a ideia do que estaria acontecendo. Tinha essa certeza de que estaríamos no meio de uma pandemia, de situação de quarentena, não é verdade? Então a palavra já nos alerta a respeito disso, nos alerta para que tenhamos uma dependência total e exclusiva de Deus, porque a verdade é que nós não sabemos como vai ser o dia de amanhã. A verdade é que nós precisamos confiar, nós precisamos nos humilhar. Esse é um momento de humildade, esse é um momento de reconhecer que só o Senhor é Deus, que só Ele pode fazer as mudanças, que só Ele pode nos ajudar, que só Ele pode fazer com que passemos por essa situação. Esse é o momento de nós rendermos a Deus toda a honra, toda a glória, todo o louvor. De fato, nos despojarmos das nossas certezas, das nossas convicções, de que os caminhos podem ser A, podem ser B, de que a solução está em pessoa tal ou pessoa Y, de que o cenário que nós estamos vivendo seria diferente se algumas atitudes fossem tomadas de forma diferente ali atrás. Amados irmãos, independente das atitudes ou dos desejos, a Bíblia está nos dizendo que as pretensões humanas, elas são falhas, elas vão falhar, mas Deus não falha. O Senhor é conosco e é nele que precisamos depositar a nossa confiança nesses dias, mais do que nunca. Amém? Quero te convidar então a louvarmos ao Senhor com essa canção que diz que é a Ele a glória para todos sempre. Amém? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele,
para Ele são todas as coisas, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Com profundas riquezas, o saber conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos, com profundas riquezas, o saber conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Para sempre, amém. Para sempre, amém. Sim, Senhor, a Ti toda a honra, toda a glória. Nós Te adoramos nessa manhã, Senhor. E nós reconhecemos a Tua soberania, Pai. Declaramos que nós queremos ter uma vida de total dependência e entrega a Ti, Senhor. Nesses dias temos aprendido, Pai, temos aprendido que nós estamos em Tuas mãos, que não há nada que o homem possa fazer, Senhor. Nós dependemos completamente de Ti, Senhor. Assim como uma criança, Senhor, que se joga nos braços do Pai, nós queremos nesse momento entregar as nossas vidas. E eu quero te convidar a fazer esse movimento agora. Entrega a tua vida, Senhor. Coloca o teu coração nas mãos do Senhor, as tuas dúvidas, as tuas preocupações, os teus medos, aquilo que tem tirado a tua paz nesses dias. Entrega, entrega. E confia. Entrega, confia e agradeça, porque o Senhor tem cuidado de ti. De cada circunstância, Ele está com seus olhos sobre a tua vida, sobre a minha vida, sobre a tua casa, sobre a minha casa, sobre o
nosso trabalho, sobre o nosso futuro. Oh, bendito seja teu nome, Senhor. Aleluia. Senhor, nós podemos estar sozinhos. Em determinados momentos podemos nos sentir sozinhos, mas sempre, Senhor, há a oportunidade de nos lançarmos em teus braços e descansarmos. E nessa manhã nós queremos fazer isso, Senhor, como crianças, Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor. Estou só, posso ouvir a tua voz. Meu coração é teu, quero em teus braços descansar. Sou teu filho e é bom estar contigo como um filho que sente a presença do Pai ao seu redor. Vamos cantar mais uma vez. Estou só, posso ouvir a tua voz. Meu coração é teu, quero em teus braços descansar. Sou teu filho e é bom, Senhor, e é bom estar contigo como um filho que sente a presença do Pai ao seu redor. Eu quero estar ao seu redor, vou olhar em teus olhos, vou jogar-me em teus braços, como criança me gira no ar. Esse é o instante que eu espero, esse é o momento que eu mais quero. A hora de te encontrar, vou olhar em teus olhos, vou jogar-me em teus braços, como criança me gira no ar. Esse é o instante que eu espero, esse é o momento que eu mais quero. A hora de te encontrar, a hora de te encontrar, a hora de te encontrar. Olhar em teus olhos, vou jogar-me em teus braços, como criança me gira no ar. Esse é o instante que eu espero, esse é o momento que eu mais quero. A hora de te encontrar. Nessa manhã nós queremos olhar nos teus olhos, queremos nos lançar em teus braços, Senhor, nos teus braços que são o nosso porto seguro. Nesse momento, Senhor, em que muitas nações estão desesperadas, pessoas, Senhor, não encontram uma saída, pessoas não encontram uma direção, Senhor, estão perdidas. Nós queremos, Senhor, clamar a Ti, que Tu venhas, Senhor amado, com a Tua misericórdia, que Tu venhas, Senhor, com o Teu amor, com os Teus laços de amor, Senhor, sobre todos nós. Venha, Senhor, sobre as nossas cidades, sobre o nosso município, sobre a nossa nação, sobre as nações, Senhor.
Venha mostrar, ó Pai, que há um caminho, que há uma solução, que há uma saída. Que nós possamos todos reconhecer, que possamos nos humilhar, Senhor, diante da Tua poderosa mão. Para que nesse momento, que é um momento oportuno, Senhor, Tu possas nos exaltar, Tu possas nos resgatar, possas salvar a todos nós. E mostrar o quanto Tu és misericordioso, o quanto Tu és poderoso. Que todos possam ver, Senhor, possam ver a Tua ação e reconhecer, ó Deus, que somente Tu poderia ter feito, que somente Tu poderia ter mudado as circunstâncias. Senhor, nós Te entregamos o nosso louvor nessa manhã. Te pedimos, ó Pai, fica conosco, permanece conosco, falando o nosso coração. Estamos iniciando a palavra agora do culto de Santa Ceia e queremos desejar que a doce paz de Jesus esteja com todos vocês e a presença do Espírito Santo também seja forte nesse dia. E eu gostaria de começar fazendo uma oração, pedindo a graça de Deus sobre todos nós. Senhor, quero pedir sim que a Tua bênção venha sobre toda a Tua igreja, Senhor. Principalmente nesses dias de tanta dúvida, tanta incerteza e de tantas informações contraditórias, muitas vezes. Nós Te pedimos, Senhor, que a Tua paz e a Tua certeza, aquela paz que excede todo entendimento e que guarda corações e mentes em Cristo Jesus, seja esta paz no coração de toda a igreja e de todo o nosso país, bem como do mundo inteiro, Senhor. Porque as pessoas precisam da Tua orientação, precisam da presença daquele que tudo faz e que tudo pode. Quando Davi disse, sim, num dos salmos, ele disse, eu levanto os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele pergunta. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E esse é o fato. Senhor, precisamos de Ti. E eu creio que nesses momentos que Tu permites, estas situações, é para mostrar o quanto nós dependemos daquele que tudo pode. Nós Te bendizemos, Senhor, por esta hora e Te agradecemos, Senhor, por este culto, que a Tua graça esteja presente fortemente para a glória de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, gostaria de começar lendo uma passagem que está lá em João, capítulo 3, verso 14. E diz assim, e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê, todo aquele que é dedicado, que é comprometido, que é empenhado com o Senhor, tenha a vida eterna. E nesse dia de ceia é o que nós vamos fazer. Vamos levantar o Filho do Homem. Por quê? Porque existe uma passagem na palavra de Deus, lá no livro de Salmo, e que vai trazer um ânimo a todos nós, que diz assim, Salmo 68, bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. E eu achei muito interessante, porque me fez recordar daquilo que Jesus fala em Mateus, capítulo 11. Ele disse, vinde a mim, e eu vos aliviarei. E o Senhor está falando aqui, através de um salmo de Davi, onde diz que Ele é que leva o nosso fardo dia a dia e que Ele é a nossa salvação. E Jesus disse assim, vinde a mim. Então temos que nos achegar a Jesus. Nesta ceia, em que mais uma vez vamos recordar, vamos fazer recordação de cura e de salvação, em que nós vamos levantar o Filho do Homem, que é Jesus, diante dos nossos parentes, diante do nosso coração, diante da terra, nós temos que lembrar que Ele diz, vinde a mim, temos que ir a Ele. E vamos a Ele, nesse dia de hoje, vamos a Ele. E mais diz no Salmo 68, o nosso Deus é Deus libertador. Com Deus o Senhor está ao escaparmos da morte.
E é interessante que a palavra de Deus nos fala sobre escapar da morte. Esta morte pode ser a morte física, pode haver salvação, cura no sentido físico, mas também fala das questões espirituais, da morte eterna, né, da vida eterna. Então, ele é o que nos salva desta morte, destas duas mortes. E eu achei interessante que, na verdade, a Bíblia também nos fala que nenhum de nós, nenhum ser humano consegue fugir à sepultura. Todos nós vamos enfrentá-lo um dia, mais cedo ou mais tarde. Mas o que a palavra de Deus me fala é que nele, Deus, está a salvação. Nele está o escaparmos da morte. Então, vamos rememorar este assunto, né? Santa Ceia para nós nos recordarmos de que Jesus deu a sua vida para que nós tivéssemos vida, não só depois da morte, mas também antes dela. Então, vejamos o que diz a Escritura para nós. E essa passagem de João, no capítulo 3, que eu li inicialmente uns versículos, versículo 14 e 15, fala de uma conversa que Jesus teve com Nicodemos. Aliás, Nicodemos procurou Jesus, e ele era um dos principais dos judeus, quer dizer, alguém que tinha conhecimento e que tinha dinheiro, era uma pessoa que tinha posição, tinha conhecimento. E ele procurou Jesus, e Jesus fala para ele o seguinte, ainda no capítulo 3, e no versículo 10, diz assim, tu és mestre, didáscalos, quer dizer, alguém que ensina, e você, diz ele, em Israel, e não compreendes essas coisas? Então ele está falando sobre umas questões com Nicodemos, perguntas que Nicodemos fez. Nicodemos foi a ele e disse, Senhor, ninguém que faz os sinais que tu fazes pode deixar de pertencer a Deus. E ele via os sinais como uma prova de que Jesus era de Deus. E Jesus começou a falar com ele, olha, não é bem isso aí que você está vendo que é um sinal. Na verdade, amados, nós temos que entender que o nosso inimigo também faz muitos sinais, sinais poderosos até, para enganar até mesmo aqueles que foram eleitos, até mesmo aqueles que creem, até mesmo aqueles que já foram visitados pelo Espírito Santo, são habitados por ele, que conhecem a Escritura. Por isso, sinais não são tudo. Nem todos os sinais são de Deus, nem todos os sinais são do inimigo. A verdade é que nós precisamos ter discernimento. E por isso, o Senhor continua falando com Nicodemos e diz o seguinte, em verdade, no versículo 11 do capítulo 3, em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. E isso me faz recordar um assunto que aconteceu comigo pessoalmente. Há muitíssimos anos atrás, eu não concordava com essas coisas do Evangelho, não aceitava isso, achava isso uma loucura. Quando as pessoas falavam, isso entrava num ouvido e saía no outro. Mas o dia em que eu fui convidado a aceitar a Cristo na minha vida, as coisas mudaram. Então, hoje eu posso falar. Como disse Jesus aqui para Nicodemos, nós falamos, nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Eu estou falando de algo que eu sei, a experiência que eu tive há 39 anos hoje, atrás, dezembro de 81, foi uma mudança radical na minha vida. Simplesmente mudou completamente. Eu posso dizer, eu sei o que eu senti. Muitas vezes pessoas me indagaram e eu disse, olha, o que eu senti eu não posso negar. Não posso lançar fora aquilo que eu senti, aquilo que mudou a minha vida em 1 minuto ou 3 minutos, não sei quanto tempo eu fiz a oração, mas a entrega foi tal que a minha vida mudou completamente, o rumo era uma direção, mudou completamente para outra direção. E aquilo que eu não entendia veio a ser tão claro. Mudei radicalmente, mudei 100%? Não, porque ninguém de nós é 100% correto ou pleno em todas as coisas. Todos nós temos falhas e temos coisas para corrigir. E seremos corrigidos pelo Senhor durante toda a caminhada, toda a nossa vida.
assim que Nicodemos, quando chegou a Jesus, foi para ser mudado, algo que talvez Nicodemos tenha planejado, algo que você hoje tenha planejado, estar aqui para ouvir esta palavra, participar desse culto, mas Deus tem planejado isto, desde antes da fundação do mundo, e para mudar, e mudar para melhor. Porque Nicodemos, ao entrar em contato com Jesus, não saiu como ele chegou, mudou. E Jesus disse para ele, você tem que mudar, você tem que nascer de novo. E Jesus estava falando das questões que tinham que mudar nesta vida. Assim que ele fala para Nicodemos, se tratando das coisas terrenas, em seguida, verso 12, não me credes? Como crerei se vos falar das celestiais? Então, Nicodemos estava se indagando das questões celestiais. Ele queria entender das coisas mais profundas. E na minha vida também aconteceu isso. E chegou um momento em que eu me indaguei a respeito dessas questões. A vida não é tão simples, ela não surgiu do nada. Alguém, uma inteligência estava atrás disso para arquitetar toda esta coisa maravilhosa que nós vemos, né? Aqui da minha janela posso ver as árvores, posso ver as plantas, posso ver a minha cunhada sentada aqui pertinho, e a gente vê tantas coisas maravilhosas que foram criadas por Deus, né? Ela queria que eu falasse isso, então estou falando coisa maravilhosa, a minha cunhada que está aqui. E ficamos felizes de ver o poder de Deus manifesto em tudo, mas é o poder de Deus. O que eu não entendia, e vim entender naquele dia, porque o Espírito de Deus trabalhou em minha vida de tal maneira que meus pensamentos foram mudados. E eu não senti nenhum peso, nenhum trauma por ter sido mudado nos meus pensamentos. Muito antes, pelo contrário. Eu vi libertação. Eu vi liberdade de entendimento, de pensamento. Eu posso agora entender mais o que é certo e o que é errado. Então, eu diria, como Jesus disse, olha, tem que haver uma mudança. E quando Jesus falou para Nicodemos que ele deveria nascer de novo, das coisas deste mundo, nascer de novo é aqui neste mundo, deveria mudar. Ele disse, Nicodemos, você entende tantas coisas, você é mestre, mas você não compreende as coisas, nem das coisas que têm que ser mudadas aqui, e muitos de nós não entendíamos, eu não entendia. E muitos de nós que estamos aqui ouvindo, estamos vendo o que está acontecendo nesse momento, não entendemos. Não conseguimos compreender porque a nossa razão nos impede de entender. Aquilo que Nicodemos estava fazendo naquele momento era racional. Ele chegou a Jesus procurando algo espiritual, mas ele demonstrou a sua racionalidade, dizendo, os sinais demonstram isso. E Jesus disse, não são sinais, é muito além dos sinais. É muito além dos sinais. Eu experimentei isso. E eu convido você nessa manhã a fazer a mesma indagação ao Senhor, para ter um entendimento mais profundo, um entendimento mais amplo das questões da vida e, quem sabe, da morte, né? E eu achei muito interessante, amados, que na sexta-feira o irmão Clóvis fez uma oração, e nessa oração que ele estava fazendo, ele falou das pessoas que não conseguiam perdoar. E perdoar vai muito além das questões que nós entendemos. Por que alguém não consegue perdoar? Por que alguém odeia alguém? E eu me recordo que um dia cheguei no escritório de uma empresa, há muitos anos atrás, quando eu tinha construtor ainda, e nós nos sentamos ali na mesa com aqueles empresários, e um deles olhou para mim e disse, eu não gosto do senhor. Nunca vi ele, não o conhecia, ele disse, não gosto do senhor, mas por que alguém odeia? Onde é que está isso? O que é que prende essa pessoa para odiar alguém? E aí eu entro na mesma questão de Jesus dizer para Nicodemos, Nicodemos, você tem que nascer de novo. E eu diria para você, se você tem ódio, se você tem algo que fermenta dentro do seu coração, é necessário nascer de novo. É necessário mudar. Mas quem vai mudar? A sua razão? A sua racionalidade? Não, a sua racionalidade fala muito alto. É a mesma racionalidade que falava comigo antes. Ela gritava alto dentro da minha mente, dentro do meu coração, e não me permitia entender essas questões que vão além da razão, que são espirituais, e são em outro nível. E quem pode me levar a este nível? O Espírito de Deus. Nascer de novo. E nascer de novo
É permitir que o Espírito de Deus possa operar no seu coração. Permita ele, dê uma chance ao Espírito de Deus, para que ele trabalhe. É muito caro o que nós temos e que nós pensamos, afinal de contas, passamos anos trabalhando esse assunto. Nós armazenamos um cabedal de conhecimento. O Senhor está nesse conhecimento, ele pôde trabalhar isso. Eu posso garantir que até os 24 anos eu não tinha permitido o Senhor trabalhar nesse conhecimento que eu tinha. Então eu entendi aquilo fortemente, como uma realidade, como a única verdade. E Nicodemos fez a mesma coisa, veio com a sua verdade. E Jesus disse: Nicodemos, você não entende nem das coisas desta vida, muito menos das celestiais. E ele diz a mesma coisa para nós. Nós não entendemos coisas desta vida, porque esta vida foi criada por um ser tão tremendo, tão superior, que há mistérios, até naquilo que nós olhamos e vemos com os nossos olhos e percebemos, há mistérios, coisas fantásticas e tremendas. E eu quero dizer para você, há coisas fantásticas e tremendas que você pode compreender, desde que você permita que este Deus fantástico, esse ser que vai além da nossa razão, possa trabalhar a sua vida, possa trabalhar a sua razão. Ele não vai tirar o seu entendimento, o seu conhecimento, a sua inteligência, ele fez isso. Mas ele vai mover isso de uma maneira que você seja ainda mais sábio, que você possa compreender e ter a inteligência que está faltando. Me permita dizer isso e pedir desculpas. Alguém vai dizer que eu estou ofendendo. Não, estou dizendo que há uma inteligência que vai além da inteligência humana. É uma inteligência que dá entendimento. E entendimento, diz Jó, lá no capítulo 28, que é afastar-se do mal. E uma das coisas que é muito má, que é muito ruim, é ódio. Odiar. Vem da onde este ódio? A tal ponto, diz a Escritura a respeito do ódio, que João, na primeira epístola, no capítulo 4, diz o seguinte: se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, ou irmão de fé, ou alguém que faça parte da família humana, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E mais, ele diz antes desse versículo, desse capítulo, aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Que terrível situação de alguém dizer, mas eu sou cristão, eu conheço a palavra, eu estou 30 anos na igreja, mas ele odeia. Como pode odiar? Como pode detestar alguém, um ser humano? Como pode ter tanto ódio dentro de si? O que é isso que carrega aí dentro? E Deus falou para Nicodemos: Nicodemos, tem que haver nascimento novo, tem que haver mudança. Você precisa permitir que o Espírito e a palavra trabalhem na sua vida de modo que haja entendimento claro. E nós entendemos pelas Escrituras, pela história, que Nicodemos realmente mudou. Ele estava junto no dia em que foram recolher o corpo de Jesus na cruz. E verso 13 de João, capítulo 13, diz assim: ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E a gente se indaga e pergunta, por que está no céu? Jesus não estava ali com Nicodemos? Afinal de contas, o que é isso? Acontece que Jesus desceu do céu. Ele nasceu da Maria. Ele estava entre nós como um ser humano, como qualquer um de nós. Ele passou todas as vicissitudes de qualquer um de nós. Mas ele diz assim, o Filho do Homem está no céu. O que é isso? A mente dele, o coração dele estava no céu. E é o que ele estava dizendo para Nicodemos. Nicodemos, se o seu coração e sua mente não estiverem no céu, você não vai entender absolutamente nada. Vai ser grande conhecimento, sabedoria, a sabedoria humana, mas você não vai entender nada das questões espirituais. E, amados irmãos, são as questões espirituais que nos levam para o céu, não o conhecimento humano. O conhecimento humano é para as questões da terra. E eu sei que Deus não vai tirar esse conhecimento. Ele vai trabalhar isso para o seu bem, para o nosso bem. Por quê, meus amados? Deus diz claramente que nós temos que fazer aquilo que nos compete fazer. Até estamos agora numa pandemia, uma situação
complicada em que nós devemos tomar nossas precauções. Com certeza, Deus nunca negou isso. Deus criou os médicos, os infectologistas e tudo mais, para que eles também nos auxiliassem. Eles nos dão orientações e nós temos que ter discernimento para saber como fazer cada uma dessas coisas, como seguir as orientações, amados. Então, se alguém diz ou quer acusar a igreja de ser negligente nisso, eu vou dizer, não, isso não é verdade. Poderia dizer que malucos existem em todos os lugares, em todas as esferas, em todos os âmbitos humanos. Mas a igreja em si, responsável diz, tome seus cuidados, suas precauções, mas também a igreja diz, tome precauções nas questões espirituais, porque esse momento de flagelo, de susto e de medo, está nos chamando a indagação do que é importante. Importante ter um carro novo, eu falei numa outra live, eu falei sobre isso. O carro novo na garagem não vale nada nesse momento. Né? Se nós perdermos a nossa vida, vai ficar tudo aqui, não vamos levar nada, nem a roupa do corpo, absolutamente nada, mas o que nós somos em essência, isto irá, isso partirá. E aí entra aquela pergunta de Jesus, né, quando contou a história do homem rico que fez novos depósitos para guardar toda a sua fortuna, ele disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado para quem será? Então, quando eu falo sobre levantar a Cristo e ver essa história de Nicodemos, é para que nós nos indaguemos o quanto espirituais nós somos, o quanto nós efetivamente temos deixado que o Espírito Santo de Deus, aquele que Paulo fala lá em 1 Coríntios, e diz que ele vasculha, ele vai até a profundeza de Deus, aquele que tudo perscruta, até mesmo as profundezas de Deus, esse Espírito tem condições, ele tem a liberdade de agir em nossas vidas, tem se dado permissão a ele para operar em nós, para que nós venhamos entender o que é verdade e o que é verdadeiramente poderoso, importante em nossas vidas. Agora nós estamos parados, estamos mais próximos dos nossos. Estamos vendo que há coisas mais importantes do que um carro novo, fortuna na conta. Nada disso é errado. A Bíblia não fala que é errado. Mas aquilo não é o objetivo final. Sem aquilo nós não podemos viver. Não, nós podemos viver. Alguém pode dizer, vivemos melhor? Sim, podemos viver com mais tranquilidade, mas aquilo não é essência. A essência é a sua vida colocada diante do trono e a entrega daquilo que é mais importante à sua alma para aquele que realmente é o autor de tudo, que é Deus, e em Cristo. E mais, a palavra de Deus nos diz, e o que eu li há pouquinho, no início, e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. E eu gostaria de falar rapidamente sobre esse assunto, o que significa serpente no deserto. Rapidamente, muitos irmãos sabem, mas eu acredito que há pessoas de fora, amigos, parentes que não conhecem a história, eu vou falar rapidamente sobre ela. E ela está lá em Números 21. E no verso 4 diz assim, porém o povo se tornou impaciente no caminho. E eu diria que eu fui muito impaciente no meu caminho. Até o dia em que Cristo entrou no meu coração, eu era muito impaciente, muitas ideias, muitas coisas passavam na minha cabeça. Eu tinha certeza de muitas coisas e eram fugazes, não valiam grande coisa. E eu creio que nas nossas vidas muitas coisas dessas acontecem. E nós nos tornamos impacientes. E este povo se tornou impaciente. Eu quero dizer para você, Deus diz assim, eu não te escolhi porque você era numeroso ou grande, eu te escolhi porque te amei. E o interessante é que Deus nos escolheu porque nos ama, nos amou e nos ama. E tem nos chamado para o seu lado. E ainda nessa situação de pandemia, Ele está dizendo, venha para o meu lado, porque há situações melhores com Ele. Há paz que excede todo entendimento. E quando o Senhor Jesus disse, vinde a mim, e eu vos aliviarei, haverá alívio. Quantas pessoas estão desesperadas, não sabem o que vão fazer da vida, e agora, o que será do dia de amanhã?
E o Senhor disse, vem a mim, eu vou aliviar você, eu vou mostrar o caminho. E o alívio, muitas vezes, o alívio é esse, que ele nos mostra, ele nos dá certeza, é uma certeza que muitas vezes nós não temos como comprovar fisicamente, mas é a certeza que está dentro de nós. E aquilo que Jesus disse, olha, nós falamos das coisas que nós sabemos e testificamos o que temos visto, e isso está muitas vezes dentro de nós, uma certeza muito clara. Mas sempre que o Espírito pode trabalhar em nós. Nicodemos, nós somos Nicodemos, meus amados. Temos conhecimento, muitas vezes temos fortuna, mas não temos entendimento. E precisamos nascer de novo. Precisamos deixar o Senhor trabalhar em nossas vidas. Precisamos largar o ódio, as dúvidas e as incertezas, porque o Senhor vai nos mostrar. Quantas vezes já tenho dito na igreja, digo aqui, que surge de repente uma alegria dentro da gente. Do nada, uma coisa inexplicável. Mas é essa paz que excede todo entendimento. É uma alegria que não se resume a coisas materiais. Muitas vezes há lutas, como disse o apóstolo Paulo, lutas por fora e temores por dentro, quer dizer, certezas por dentro. Mas lá no fundo, aquela alegria diz assim, fique tranquilo. E eu quero dizer para você nessa manhã, fique tranquilo. Busque o Senhor. E voltando ao assunto da serpente, quando o povo começou a ficar inquieto no caminho, e Deus o alimentava, Deus mandava o maná. Maná significa, o que é isso? E esse maná descia do céu. Todos os dias o povo tinha o que comer, tinha alimento. E eles ficaram tão impacientes que reclamaram. E no versículo 5 do capítulo 21 disseram, a nossa alma tem fastio, quer dizer, enjoo, cansaço. Deste pão vil, eles amaldiçoaram o alimento, cuspiram no prato que alimentava. E Deus ficou muito aborrecido com isso. E eram tempos difíceis, meus amados. Por quê? Porque Deus se incomodou e mandou uma grande praga no meio deles, que eram serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e quem era mordido morria. Mas clamaram a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o Senhor disse, faça uma serpente de bronze, e coloque numa haste, e levante ela no meio do povo. Todo aquele que olhar para essa serpente vai ficar curado. É o símbolo, a serpente é o símbolo da desobediência, da morte, da maldição. E ela foi colocada naquela haste, foi levantada no meio do deserto, no meio do povo, para que o povo, olhando, fosse curado. Este lançar olhar para a maldição significa o reconhecer do nosso pecado. E quando Cristo é levantado, e quando Cristo foi levantado na cruz, e quando nós olhamos para Ele, ainda que não olhemos fisicamente, porque Ele não está aqui, mas nós olhamos para Ele espiritualmente, e é o que aquele povo fazia, olhar para a serpente, olhava espiritualmente, e reconhecia o seu pecado, sabia que se olhasse, ficaria curado. A mesma coisa para nós, se nós olharmos para Cristo, vamos ser curados, principalmente das questões internas. Olhe para Cristo, e haverá solução, e haverá salvação, e haverá correção na sua vida, com certeza. Foi assim na minha vida, por isso eu testifico disso, eu falo do que conheço, do que sei, e posso dizer que é uma experiência fantástica, não tem sabor igual. Faça a mesma coisa, entregue-se a Cristo, mesmo você como cristão já de muito tempo, entregue-se a Cristo, todos os dias, você deveria fazer isso. E a experiência vai ser fantástica, com certeza. Deus vai operar na sua vida de tal modo que você vai olhar para trás e vai dizer, como é que eu poderia agir daquela forma, como eu pude agir? Você vai ver que existe algo muito mais especial. Não se assuste, Deus não vai destruir todas as coisas, Ele vai corrigir as coisas. Mesmo que algumas coisas Ele tenha que tirar do caminho. Deus é maravilhoso, posso lhe dizer isso, com certeza Deus é tremendo. E eu quero dizer para vocês que o Senhor pode operar na sua vida e pode transformar a sua vida de maneira tal que venha maior abastança, que nós saiamos desse momento de tão grande sufoco de incerteza, bem mais fortalecidos
e com bem mais sabedoria, com certeza, Deus está operando para que você cresça, para que você tenha mais cuidado com a sua família, que você tenha mais cuidado consigo próprio, consigo mesmo, e que você possa entender as questões espirituais de maneira mais profunda e de maneira mais agradável, com mais alegria, com mais boa vontade. Entregue-se ao Senhor, deixe este ódio de lado, deixe as dúvidas de lado, deixe a incerteza de lado, entregue-se ao Senhor. Ele pode corrigir. Ele corrigiu o povo, ainda que o povo tivesse sido desobediente, ele corrigiu o povo por amor. Por mais difícil que possa ser para nós entendermos que Deus castiga o filho a quem ele ama e açoita todo aquele que ele recebe, mas a Escritura nos afirma que é para aproveitamento, que adianta nós perdermos a nossa vida, ganharmos tudo e perdermos a nossa alma, o mais importante. E aí o final da nossa vida será muito pior do que qualquer coisa. Começamos bem, de repente, e terminamos mal. Isso não é vantagem alguma. O bom é iniciarmos bem e terminarmos bem. Mas ainda que comecemos mal e terminemos bem, isso é bom. Começarmos mal e terminarmos mal é mal. Agora, começarmos mal e terminarmos bem é ótimo. Então façamos isso, vamos entregar nossas vidas. Eu convido você, meu amado irmão, meu amado amigo, a colocar a sua vida nas mãos do Senhor. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo quanto pedimos ou pensamos. Mas é necessário que permitamos que o poder dele haja em nossas vidas e através das nossas vidas. Eu te convido nessa manhã para nós orarmos agora, antes de nós irmos para a ceia, que nós possamos orar, possamos clamar aos céus, possamos olhar para a cruz. Lembre-se, meu amado, que a Escritura afirma que aquele que era pendurado no madeiro era maldito. E nós vemos isso naquela serpente, a serpente, símbolo de maldição. Cristo, símbolo da nossa maldição. Ele assumiu a nossa maldição em nosso lugar. Ele se colocou naquela posição, para que nós, ao olharmos para ele, tivéssemos a salvação e tivéssemos solução para nós. Então, vamos fazer a nossa oração. Vamos fechar os nossos olhos, baixar as nossas cabeças um pouco e vamos meditar nisso. Paizinho amado, eu quero orar agora por essas pessoas todas que estão ouvindo a tua palavra, que estão participando deste momento. Quero louvar a ti, Senhor, pela possibilidade que temos de usar esses equipamentos, Senhor, de usar estas mídias, todas criadas pelo homem, através da tua sabedoria, com certeza. E, Senhor, nós podemos entrar ou adentrar os lares de muitas pessoas, podemos falar com elas, como se ali estivéssemos, como estivéssemos ao lado, não fisicamente, mas estamos ali. Uma coisa nós entendemos, que teu Espírito está em todo lugar. Onde há uma pessoa que quer entender a tua verdade, tu lá estás. Nicodemos, ainda que longe de Jesus, queria saber. Ainda que separado de Jesus, porque ele era um dos principais dos judeus, e eles tinham uma distância com Cristo, Cristo era mal visto por eles, mas o coração de Nicodemos estava lá com Jesus. E um dia, Nicodemos foi à presença de Jesus. E nós aqui não estamos na presença física de Jesus, mas estamos com Jesus. Jesus está aqui, presente nesse lugar, e está aí onde você está, porque você tem indagado a respeito disso, e você está ouvindo, porque há uma curiosidade, há um desejo de conhecer. Então, agora eu quero te convidar para fazer essa oração, e convido a cada um para colocar a sua mão sobre o seu coração e fazer essa oração comigo. Senhor meu Deus, eu peço agora perdão pelos meus pecados, pela minha falta de entendimento, e quero abrir o meu coração e o meu entendimento para a ação do teu Espírito. E convido que o Espírito Santo trabalhe em minha vida, de modo que eu possa receber a Jesus, o teu Filho unigênito, para ser Senhor da minha vida. E quero te agradecer, Senhor, por poder agora
ser chamado filho de Deus. Porque é isso que diz na tua escritura, na palavra de Deus diz que Deus nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus, a saber, a todos aqueles que creem no nome de Jesus. Que assim seja na vida dos teus amigos, teus servos, teus filhos, de todos que nos ouvem agora, que tenham feito essa oração, que genuinamente sejam transformados, que os seus corações sejam genuínos nessa oração, e que Cristo faça parte das suas vidas. E eu sei, Senhor, tua palavra me diz que não só eu serei abençoado, não só este que fez essa oração será abençoado, mas os que estiverem ao seu redor. Porque a palavra me diz que aqueles que estiverem em contato comigo serão alcançados. Se creres em Jesus, diz a Escritura, serás salvo, tu e a tua família. E assim eu creio, que existam agora muitas famílias alcançadas, muitas famílias abençoadas, muitas famílias transformadas no poder de Jesus, no poder deste nome, diante do qual todo joelho se dobrará. E eu quero te glorificar, porque também sei que esta pandemia, que este vírus se dobrará, já está se dobrando. E nós aqui nessa oração, já aproveitando esse momento de oração, declaramos que essa peste está se dobrando e vai desaparecer brevemente, não só deste país, como do mundo. Vai retroceder, porque o nome de Jesus é muito maior do que tudo isto. E nós te glorificamos, Senhor, por esta hora. Obrigado por estas vidas que ouviram. Obrigado por essas vidas que aí estão, no nome de Jesus. Amém. E eu gostaria com vocês, então, de participar agora da ceia. E convido a todos para abrirem a palavra no livro de 1 Coríntios, no capítulo 11. Enquanto a Mônica me traz ali os elementos. Primeiro Coríntios, capítulo 11, verso 23. Uma carta de Paulo, aliás, uma carta aos Hebreus. Eu sempre falo Paulo, que acho que as escrituras, essa escritura tem muito a ver com as escrituras, com as cartas de Paulo. Porque eu recebi do Senhor, diz o versículo 11, o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Verdade, o pão. Ah, está aqui. Já aqui. Enquanto a Mônica abre aqui o copinho, você de pegar o pão. Ele tomou o pão, pegou um pão junto com os discípulos e partiu ele com a mão. Nós cortamos aqui, mas ele partiu com a mão. E disse assim, lendo aqui em 1 Coríntios, e que ele tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu, e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Então eles tomavam um cálice, nós tomamos um pequeno cálice aqui com o suco da videira, com suco de uva. Porque todas as vezes que o comerdes, está lá no versículo 26, este pão, todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Então, nós já fizemos esta oração há pouco, entregando nossas vidas ao Senhor. Vamos fazer novamente uma oração aqui, pedir perdão pelos nossos pecados, para que não nos apresentemos indignamente diante do Senhor, para não sermos réus deste corpo e do sangue. Então, façamos uma pequena oração, sim? E entregue-se de novo ao Senhor. Paizinho amado, nós nos entregamos a Ti, sim, mais uma vez, para pedirmos perdão pelos nossos pecados. Ainda que não tenhamos noção de todos os nossos erros,
que venhamos a ser perdoados, mas eu gosto de pedir a Ti que Tu nos lembres desses erros, que Tu nos mostres para que não venhamos a praticá-los outra vez. Viver na ignorância também não é interessante. Que nós tenhamos claro o que nós cometemos de erro, para não voltarmos a eles. Nos ajuda, Senhor, agora, no nome de Jesus, que queremos participar deste sangue, deste corpo, Senhor, desta nova aliança, no sangue do Cordeiro, aquele que era justo, justo, que morreu pelos injustos, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Obrigado, Senhor, pelo perdão. Te louvamos por tudo. Amém. Então, amados, vamos então comer o pão. A Mônica vai partir, vai levar para os meus parentes aqui. Eu espero que vocês, se vocês têm seus amigos aí, irmãos, enfim, cada um receba um dos elementos, tá bem? Todos nós vamos aguardar. Eu não posso ver se vocês estão já com os elementos na mão. Vou aguardar uns minutos aqui, breves minutos, até que todos tenham recebido, aqui em casa ao menos. Espero que vocês também estejam preparados aí. Amém? Todos estão? Mônica? Mônica não. Então, amados, vamos comer o pão com alegria e vamos relembrar que isso representa o corpo que foi dilacerado, foi machucado, maltratado do nosso Senhor, aquele que assumiu a maldição em nosso lugar. Lembre-se disso. A sua maldição, a minha maldição, está lá na cruz, está em Cristo. Então, comamos. E podemos beber também, lembrando que esse é a nova aliança no sangue de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, amados. Nós já vamos para o final. Nosso culto pela online é um pouquinho mais breve, não é? Mas eu gostaria de lembrar a vocês que nós estamos num propósito de jejum de 40 dias. E está lá no grupo da igreja. Tem uma lista lá, horários, enfim, que você pode se inscrever. Sexta-feira eu conclamei alguns mais a se inscreverem. Acho que tem poucas pessoas inscritas. Gostaria de ver mais pessoas participando. Oração move montanhas. Você se inscreva. Estamos orando e jejuando pela nossa nação, por essa pandemia aí, por esse problema que nós estamos passando, não só nós, mas o mundo inteiro. E a questão, amados, é que não é que eu queira agourar ou nada, mas essa é uma das pandemias. Provavelmente virão outras, porque o pecado do mundo continua aí, e Deus está trabalhando. Eu gostaria de que realmente as pessoas se indagassem daquilo que elas estão fazendo, como elas estão pensando, porque Deus nos puxa as orelhas, como Pai amoroso que Ele é, para que nós vejamos as coisas mais importantes, né? Então, participe desse jejum, inscreva-se. Se o horário que lá está não é condizente com o seu trabalho, enfim, inscreva-se em outro horário, mas deixe lá para que a gente se alegre junto com o irmão. Que a gente saiba que existe mais alguém participando. É tão bom quando a gente vê a família trabalhando, estando junto, participando, apoiando. Isso é muito bom. Você sabe disso, né? Quando os seus amigos e parentes lhe ajudam, é fantástico. E eu sei que nós nos alegramos também com isso. E há alguém que também se alegra muito porque vê que a sua igreja, os seus filhos se colocam na brecha e se colocam em oração, né? E buscam e clamam aos céus. E a palavra de Deus nos diz isso: se nós clamarmos aos céus, Ele ouvirá. Os céus ouvirão, Deus ouvirá. E Ele descerá, e Ele sarará a nossa terra, Ele haverá de nos dar solução para muitas coisas. E tenha essa certeza no seu coração. E também hoje houve um chamamento para um jejum nacional. Muitas igrejas estão participando, a nossa inclusive, nosso presidente pediu que nós participássemos, pastor Haroldo nos pediu para participarmos desse jejum, e nós estamos participando desse jejum,
porque a nossa nação precisa disso. O nosso povo precisa disso. As nossas famílias precisam disso, e muitos desesperadamente precisam. O entendimento das questões espirituais precisa vir. Nós somos Nicodemos, nós não entendemos tudo. Nossos amigos correligionários, enfim, não entendem. E, por favor, orem, tomem mais um tempo. Nós estamos em jejum hoje também. Estenda o jejum um pouquinho mais. Se você deixou de comer alguma coisa, né? Você estenda umas horas a mais, em sinal desse jejum nacional. O nosso país precisa de nós, precisa da igreja, precisa das nossas orações. As pessoas precisam das nossas orações. Que assim seja, amados irmãos. Participem. E eu quero lembrar a vocês, a respeito de dízimos e ofertas, que vocês não esqueçam de fazer a manutenção da casa do Senhor, né? As contas continuam rolando, né? E precisamos fazer frente a tudo isso. Então, no grupo da igreja também estão lá as informações de como você pode fazer depósito online, você pode fazer pode usar vários instrumentos, né? Para fazer a sua oferta, enfim, fazer o seu depósito. Não esqueça, tá bem? Para lembrar, na nossa quarta-feira Vida, nós vamos ter uma live novamente, tá bem? Às 19h30. Na sexta-feira, talvez tenhamos outra live de oração, ou você pode receber uma oração, ou ainda, convido você na sexta-feira para ligar para alguém da igreja, para você orar por ela, ou você receber uma oração. Faça isso. É bom nós participarmos. É tão bom quando alguém liga e mostra preocupação e diz, olha, quero orar, ou ainda, gostaria que você orasse por mim. É importante, é muito bom. Oração move a mão de Deus, ok? E também quero lembrar que nós estamos, talvez, fisicamente presos, algumas pessoas mais em casa, se resguardando mais, mas o Espírito Santo não está preso. Ele pode operar, mas ele opera através das nossas orações, através da nossa fé. Permita, como eu disse na palavra, permita que o Espírito Santo de Deus trabalhe em sua vida e você vai sentir outro sabor dessa vida. Você vai realmente viver esta vida. Que até aos meus 24 anos eu vivia a vida, mas depois daquele dia em que Cristo entrou no meu coração, eu realmente comecei a perceber a vida de outra forma, com outro sabor. E eu quero lhe dizer que é um sabor muito melhor, muito mais profundo, muito mais dignificante e mais proveitoso. Creia nisso. Aceite Jesus. Se você ainda não fez oração, faça oração no seu quarto, em algum lugar secreto que você queira, e faça oração. E Cristo vai transformar a sua vida para muito melhor. Creia nisso. Receba a graça de Deus e que o Senhor abençoe vocês e dê a vocês a melhor semana da vida de vocês. E aproveite, quem sabe hoje ainda, ligue para alguém e abençoe essa pessoa. No nome de Jesus, não esqueça daqueles que têm necessidades e estão padecendo e até por causa desta pandemia não têm trabalho. Alguns irmãos nossos estão ganhando menos, são o pessoal que trabalha com Uber, enfim, são autônomos e têm de parar de trabalhar. Então, lembre deles, ore por eles. E se você sentir no seu coração de que ele necessita de alguma coisa, levante-se e vá até lá, né? Tome coragem e leve algo, leve aquilo que você sente no seu coração para esta pessoa, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Tenham um excelente domingo para louvor de Jesus. Amém. Jorge, caso tu queira dar o testemunho do Eliezer, que vocês falaram sexta-feira, pode dar. Eu não lembro qual é o testemunho. Flui em mim, Senhor, com o teu poder. Quero te sentir correndo em minhas veias. Flui em mim, Senhor, em tua vida está a plenitude
plenitude de Deus. E eu preciso de ti, preciso de ti. Ao meu lado, e eu não posso viver, não posso viver, não posso viver sem você. Até a ti, filho meu, te amei primeiro. Eu fiz de tudo para que juntos andássemos. Fui até a ti, filho meu, andei ao teu lado. Fui tido como um tropeço, mas estou aqui, ao teu lado. Clama por mim, eu não desisto de ti, eu não desisto de ti, eu não desisto de ti, mas estou aqui. Estou aqui, estou aqui, ao teu lado. Clama por mim, eu não desisto de ti, eu não desisto de ti, eu não desisto de ti. Tu és meu. O Senhor está junto de todos aqueles que invocam seu nome, de todos que clamam por sua presença com sinceridade.